pessoas só gostam de gente gorda na internet. Eu já emagreci mais de 75 quilos, estou no processo de emagrecimento ainda. E agora, quando eu posto um vídeo, aparece um tanto de mulher falando, eu pegaria desde o antes, que não sei o quê. Mentira. Se você tá gordo, 99,99 das vezes, você vai ser só o amigo. E eu tô falando isso porque eu sempre fui o mesmo cara igual eu sou hoje. Sou gente boa e tal, sempre troquei muita ideia, sempre conversei sobre tudo. Mas antigamente não tinha um elogio, era um ou outro, você é bonito de rosto. Então, assim, esse papinho de que acha homem gordo bonito, que não sei o quê e tudo mais, é papo de internet, entendeu? É puro papo de internet. Então não cai nessa, irmão. Se você tá aí gordinho, até mesmo as gordinhas, mas gordinha, os caras gostam mais de gordinha do que mulher gosta de homem gordo. Então, assim, tô dando a ciência. Não fica gordo, não fica gordo. São poucas. E, na verdade, se você achar aqui, ó, ela pelo menos vai ser de verdade. Se escolheu gordo, ela pelo menos vai ser de verdade. Não fica nesse papo aí que, depois você emagreceu, que você virou galã ou algo assim do tipo, não, que as te pegariam antes, porque não pegaria, não. E você sabe disso. Agora, as gordinhas, não. As gordinhas, tem uns caras que gostam muito de gordinho. Então, homem também gosta de tudo. Mas mulher não é bem assim, não, viu, meu parceiro? Fala que você... É verdade, o homem come de tudo. É um negócio impressionante. Aqui, né, os meus amigos mineiros aqui em Massachusetts, pô, todos já namoraram com galinha, com porquinha, cara, égua, né? Todo mundo deixou uma égua namorada lá em Minas, é foda, cara. Mas, enfim, eu vou além desse cara. Esse cara falou, né, das mulheres e tal. O cara, pô, eu emagreci pra caramba recentemente. Recentemente, já faz uns 2 anos agora. Mas, eu acho que no todo, cara, na tua convivência social, em todos os ambientes que você frequenta, todos os teus círculos, o respeito muda. Principalmente o cara que, igual eu, já passou dos 40 e tal, quando vê alguém da nossa idade, pô, em boa forma e tal, o respeito muda completamente, porque você passa realmente a sensação de que, pô, você se cuida, que você tem disciplina, porque, bom, esse cara, porque você olha pro cara, pô, o cara muito acima do peso, pô, esse cara ele não tá nem preocupado nem com ele que vai morrer, cara, não tem nenhuma disciplina, nada, a gente sabe que é difícil, que não é só querer, né, que é super complicado, mas hoje existem recursos aí, caiu a patente do Ozempic, tá barato, o governo vai distribuir, né? Eu acho que o que ele falou tem um fundo de verdade, para além desse lance de relacionamento, de arrumar mulher e tal, mas, né? Eu acho que a impressão que as pessoas têm de você na sociedade muda completamente, nos negócios. As pessoas que não me viam há muito tempo me veem, caramba, pô, você tá muito bem, o que você tá fazendo? Muda completamente, sabe? A forma como a pessoa te olha assim já causa até uma intimidação, assim, né? Por exemplo, você tá treinando e tal, realmente as pessoas, enfim. O que você acha, Cadu? Eu acho que faz todo sentido, cara. A gente tem um padrão bem estabelecido, né? Não só de beleza, mas de tudo, cara. De sucesso, como você falou, a pessoa quando tá fora de peso, tá acima do peso, ela passa uma imagem de desleixada, preguiçosa, né? De gente que não se cuida, não tá preocupada com a própria, né, saúde. Então vai além da beleza, né? Quando alguém te encontra e vê você, pô, né, tá com a saúde em dia, tá fisicamente, aparentemente bem, né? Porque às vezes a pessoa tem um puta físico, mas tá destruída por dentro. Mas é a aparência que é o visual, né? A gente é muito do visual, da estética, né? A gente tem muito essa coisa com padrões e isso faz muita diferença na nossa sociedade, né? Como a gente enxerga. A primeira leitura de cada pessoa é no visual, cara. Né? A roupa que ela tá vestindo, né? O corpo, se a pessoa fez a barba ou não, como é que ela tá, sabe? Toda a primeira impressão, a primeira leitura de cada pessoa, em todos os lugares que a gente frequenta, vai ser pela estética, né? Essa questão visual. Então faz sentido quando a pessoa, quando é gorda tal, ela se sinta rejeitada porque existe realmente uma rejeição ali. Mas não é assim também, cara. Não é igual ele falou, 99,9%. Tem muita gente que não liga, cara, para esse tipo de padrão. Tem muita gente que se envolve com as pessoas pelo que elas são, né? Vão além dessa capa estética que é o início de tudo, né? Todo mundo conhece, pô, gordinho aí que namora mulheres magras, cara. Não tem essa, né? De, pô, não, o gordo só vai conseguir, né, namorar gente feia ou gorda também. Não é esse o caso. Tem gente que se interessa por, ou
não tá prestando atenção nisso, não é o mais importante, essa questão visual. E realmente não é fácil, né? Mesmo agora com as canetas, né? Uma forma de ajudar as pessoas a emagrecerem, tem muita gente que usa a caneta na dosagem máxima e não emagrece, cara. Não tem o mesmo efeito. Exatamente, né? Cadu. Eu acompanho uma influencer e é exatamente esse o caso. Ela tenta emagrecer desde sempre e eu achava, né, na minha ingenuidade, que, pô, era a solução, né, cara, para todo mundo que era obeso, mas não é assim. Ela não conseguiu. Ela engordou usando as canetas. Então, assim, é algo que, pô, né, então, assim, eu acho muito complicado esse negócio de associar, fazer uma leitura moral das pessoas pela obesidade. Eu tento não fazer, eu sei que isso está, de certa forma, né, hardwired no nosso cérebro, né? Mas eu tento não fazer isso, porque, cara, tipo, eu acho que, porra, né, a vida interior da pessoa é muito mais, né? É muito mais do que esse tipo de, seja hábito ou, né, no caso de alguma doença que faça a pessoa, né, acumular gordura e tal. Então eu acho que é algo dificílimo de fazer, né? Mas eu acho legal a gente tentar desassociar, né? Mas que a gente cresceu nesse ambiente com essa lógica, né, de não, né, não valorizar o corpo gordo, né? Isso para mim é evidente que isso acontece e tem né, motivos, né, históricos e biológicos para isso ter acontecido. Mas quanto seres humanos a gente sabe que a pessoa é muito mais do que isso, né? Não, eu concordo com você, também não acho que isso deveria ter nenhuma influência, né? Por exemplo, muito além, de novo, além do que ele falou ali no vídeo, que acho que essa questão até de menos, o Cadu falou é verdade, tem gente que não se importa, tanto em relação ao homem quanto à mulher, não é esse o ponto. Mas como a sociedade te olha, em geral, eu vejo nos negócios, cara. Agora, pô, quando eu vou fechar um negócio, quando eu vou fazer alguma coisa, se as pessoas tipo, no meu caso, eu tô bem fisicamente, assim, tô treinando muito, fazendo musculação, então você acaba intimidando a pessoa se sente meio, realmente, a pessoa te olha assim, e o respeito é muito maior. É bem engraçado. Eu tô falando porque é experiência pessoal, assim, eu tenho pessoas que eu lidava antes e agora tenho que lidar, ou situações que eu lidava antes, o meu trabalho principalmente, e hoje lidando com clientes, eu vejo como os clientes se comportam, como eles quando você chega, porra, chego para ver um projeto, como a pessoa te olha assim, já, cara, é totalmente diferente, sabe? Existe exatamente isso, uma intimidação, que não é algo que eu faço, nada. Eu desço da porra do carro e vou ali e não faço, faço o meu trabalho, mas é assim, do mesmo jeito que a altura é uma outra coisa, quando chega uma pessoa muito alta, né, a pessoa é natural, cara, é natural, acho que são mecanismos mesmo que as pessoas têm, né, então eu acho que faz Como muita será que o diferença. Trump intimida, hein? Sendo gordão daquele jeito. O Tucker Carlson deu uma entrevista para o New York Times anteontem e falou que é muito louco. Quando você está na presença do Donald Trump, ele falou, já passei o dia inteiro com ele na Casa Branca, assim, é um negócio assim que você fica completamente meio que hipnotizado por ele, sabe? Assim, ele começa a falar e você começa a escutar. E eu acho que esses caras, tem muitos caras que têm isso mesmo, né, cara? É igual o Lula, cara. Eu não falo, pra você sentar para bater um papo com o Lula, esquece, cara, ele te ganha. Né? A gente está falando de dois políticos, mas tem outras pessoas assim, que são muito carismáticas. Você pode falar o que você quiser do Donald Trump, você não pode falar que ele não tem carisma. Né? Quem odeia o Lula não vai falar que ele não tem carisma. São pessoas muito carismáticas para mobilizar massas assim, gente que morre por esses caras, tem que ter muito carisma, né? Então é isso, são essas características, a altura, pô, a forma física, pô, o jeito do cara falar, a lábia. Diego, né? a gente, se sair desse campo, né? Esses ganhadores do BBB, a maioria é impressionante, assim, né? A Juliette, o Davi, são pessoas que têm um carisma impressionante, né? Nem todos, né? Tem uns que são muito, né? Dividem demais a opinião pública, mas alguém como a Juliette vai dizer que não tem carisma, porra,
né? É o que você falou, quem não gosta pode até dizer, para mim não tem. Mas se você olhar a opinião geral, é óbvio que algumas pessoas têm alguma coisa, né, que é mais simpático para uma média das pessoas do que outras, né? E não se compra, né, Cadu? Não tem como comprar. Igual até falando na questão romântica aí, quantas vezes eu vi aquele, tem um cara que eu conheço lá que ele é feio, mas só sai com mulher bonita. Ele é tão feio, mas só. Entendeu? Esse tipo de coisa você não compra, é uma magia, né, cara? A pessoa tem uma característica ou um conjunto de características que chamam a atenção, cara. E dentro da sociedade que a gente vive, são várias coisas que podem ser essas características que intimidam ou que geram respeito, né, simpatia. Esses caras, além de terem, né, oratória, porra, de saberem liderar, de terem essa alma de líder, tem muita grana, né? Hoje o Lula também tem muita grana, mas na época que ele começou a liderar ali o movimento dos trabalhadores e tal, ele se destacou pela oratória, cara, por falar coisas que, sabe, representar as pessoas em coisas que eles não tinham, organização para fazer, né? E você vê um cara, né, falando coisas que, puta, é isso que eu queria falar, sabe? Então é um cara que representava os outros, que tinha esse potencial de liderança, mesmo não tendo grana, mesmo não sendo alto, nem, né, características físicas, mas tinha uma característica que é muito valorizada, que é de comandar, cara, que é de, sabe, tomar a frente, iniciativa, de ser o líder, né? Então são várias características que formam esse conjunto de pessoas, cara, que conseguem, né, que intimidam, que você, na presença delas, você ficaria se sentindo menor, sabe? Se sentindo menos, sabe? Porra, né? Quem sou eu, né, aqui? Mas é isso, cara, né? Até tem para todo mundo, cara. Acho que todo mundo tem que procurar se alinhar aí aos seus valores, cara, e a sua realidade, principalmente. Não faça como o nosso amigo ali, né? Porra, tente se alinhar com o que você tem, cara. Não, sabe, não adianta. Se eu quiser comprar coisas que estão fora do meu alcance financeiro, eu vou me frustrar, cara, porque eu não vou conseguir, né? Se eu viver de acordo com a minha realidade, eu acho que eu vou ser muito mais feliz, cara. Então, acho que falta um pouco isso. A gente tem muitos padrões, as pessoas focam nos padrões e esquecem da essência que é o principal, cara. Pô, você vai viver com a pessoa, né? Você vai assumir um relacionamento. Essa pessoa vai envelhecer um dia, né? Você teve um impacto ali, nossa, achou aquela pessoa muito bonita. Você conviveu com ela 2 meses, a pessoa é insuportável, né? Mas você vai manter aquilo lá porque você gosta da pessoa bonita, né? Você acha que aquela característica é mais importante que tudo, né? Então, sei lá, tem que ver o que você realmente quer, né? O que você quer? Você quer alguém que é pela beleza? Então, você vai ter a beleza, só que você vai precisar, né, se adequar a outras coisas que às vezes a pessoa não vai ter, né? O que é mais importante para você? Às Não vezes sei. não tem a beleza também, a pessoa quer a beleza, mas não vai ter. Então, paciência, bola pra frente. Você falou, Cadu, que tem para todo mundo, mas para alguns tem mais do que para outros, né? Mas eu concordo que tem para todo mundo, né? Mas alguns podem escolher mais, né? E eu acho que a possibilidade de tratamento com essas canetas emagrecedoras aí acabou gerando mais pressão nas pessoas, né, que estão acima do peso aí, porque né, você tem essa possibilidade, mas vocês frisaram, é verdade, tem pessoas que o tratamento não funciona também, né, mas acho que, não sei se vou falar besteira assim, mas acho que para a maioria acaba funcionando. Você vê muita gente que emagreceu misteriosamente aí, e a gente sabe que a canetinha. Até vi uma matéria, eu peguei aqui agora, uma matéria na capa do UOL, deixa eu colocar na tela aqui, modelo plus size detona canetas emagrecedoras, tapa na cara das mulheres. Então, essa moça aí, a Ashley Grant, ela falou que ela é top 1 do mundo, né, em modelos, entre as modelos plus size, 38 anos. Ela classificou o sucesso dos medicamentos como desanimador. Houve uma mudança radical em direção à aceitação do corpo, à positividade. Agora está indo para o extremo oposto, que parece um tapa na cara das mulheres que sempre sentiram que tinham voz, disse a Marie Claire, norte-americana, revista, né?
Apesar disso, acredita que é apenas mais uma tendência passageira da moda. Ela acompanha os tempos, e os GLP-1 são um exemplo disso. Sei que existem, sempre existirão mulheres consideradas plus size. Esse medicamento não vai eliminar uma parcela significativa das mulheres, analisou. Então, ela criticou aí, né, meio na esteira daquela do body positivity, né, que era essa positividade aí corporal, né, aceitar o próprio corpo, aceitar o corpo gordo. A gente já falou sobre esse tema aqui, e ela critica os medicamentos, mas enfim, muita gente utilizando, né, esses medicamentos cada vez mais acessíveis, e até eu vi esses dias, eu estava assistindo um podcast e eles trouxeram um dado aí, que a média de peso da mulher americana nesse momento é 80 quilos, cara. É muito alta, tem muita mulher com sobrepeso nos Estados Unidos, né? A gente sabe que tem obesos gigantescos aqui mesmo, você vê na rua, assim, é um negócio até assustador às vezes, e gente jovem, assim, e querendo ou não, é um medicamento que tá mudando a história, né, cara, tá mudando várias dinâmicas aí, tem gente falando em restaurantes falindo, tem restaurantes que, pô, caiu muito, né, o faturamento, porque as pessoas estão comendo muito menos, né, em compensação, lojas de roupas vendendo mais roupa, pessoas trocando guarda-roupa todo, mas enfim, realmente mudou a sociedade, esses medicamentos são uma das grandes novidades aí, tranquilamente, se não for a maior da última década, né? Eu tava assistindo uma matéria sobre o Ozempic, né, falando como mudou, cara, a economia do país, cara, da Dinamarca, né, que eles tiveram que fazer uma métrica lá do PIB, contando com essa empresa, esqueci o nome agora da farmacêutica deles lá, que faz o Ozempic, contando com o lucro que teve essa farmacêutica e sem ela, cara, para poder separar ali o que é real do país e o que é fruto desse medicamento, né? E outras empresas sofrendo, né? Por causa do medicamento, que as pessoas estão consumindo menos, cara, consumindo menos alimento porcaria, as pessoas perdem o apetite com a caneta. Então, caíram as vendas de Walmart, de vários supermercados aí, né? E todo mundo tendo que se adequar, pô, pensando, né, pô, agora tem que oferecer produtos de melhor qualidade, com mais proteínas, né, com menos açúcar, né? O açúcar chegou no preço do patamar mais baixo, eu acho, da história, cara, né? Porque as pessoas estão parando de consumir, né? Então, puta, é um negócio que muda realmente, muda toda a dinâmica. Na economia brasileira, Cadu, qual é o impacto, por exemplo, de iFood, cara, né? O que as pessoas pedem de comida, de fast food, cara. O quanto isso, qual o peso dessas atividades na economia brasileira, até a questão do emprego, né? Quanta gente trabalha entregando comida hoje nas grandes cidades brasileiras. Então você imagina se as pessoas Diego, parar de comer, cara? Eles estão chamando, tem até um nome que eles têm usado, né? Que é os Empiconomics, né? Que tipo é essa economia nova, né? Influenciada pelos Empic. Então, porra, tem restaurantes que tem menu Ozempic, né? Ou Monjaro, ou sei lá, né? Então, o cara vai lá, ele tá tomando, né, a canetinha, aí ele vai pedir esse menu que é específico para ele, né? Para poder, né, para não perder, né, perder menos, digamos, né, a fatia do mercado. Eu acho que até por isso, outro dia a gente estava falando aqui do pico de academias, cara, que surge, né? É um ramo que realmente está em alta, cara, porque as pessoas vão perdendo peso, aí começam a ir para academia, começam a querer se cuidar mais. É um negócio que está muito em alta mesmo, e, né, faz sentido esse boom de academias agora, né, nesse momento. E a gente fala tanto, né, quando a gente traz esses assuntos de relacionamento, do investimento pessoal, né, investir em você mesmo e tal, e às vezes ganhar mais grana tá cada vez mais difícil, né, cara, é um ambiente meio complicado, apesar de dizerem que nunca foi tão fácil ficar rico, que também é verdade, é muito engraçado, é uma verdade, mas também a parcela de pessoas ricas, né, o correspondente da sociedade é cada vez menor.
né? É verdade também que ser pobre hoje, pelo menos nos grandes centros, né, é menos pior do que um pobre na década de 50 ou no início do século passado, né, professor? Era uma miséria tremenda. Mas, enfim, eu acho que realmente muitas mudanças acontecendo aí por causa desse tipo de medicamento aí. Acho que a gente ainda vai ver muito impacto, né? Até porque é um medicamento que, se funcionar para você, ele realmente diminui muito a ansiedade. E a gente tem relatos de pessoas que acabaram parando de fumar, parando de beber, né? A indústria do álcool é outra também, né? Molecada já não está mais bebendo, caiu muito o consumo de cerveja, né? Então, são mudanças, são tendências aí, e enfim. Deixa eu ler os últimos comentários aqui. O Enio falando, tudo menos gordo. Pai Cova Rasa, o Cova Rasa, afinado Cova Rasa, falou uma vez mesmo, né? A menina lá que ele conheceu aceitava qualquer coisa, menos gordo. Que coisa. O Butini falando aqui, mandei um antes e depois no grupo. Melhor coisa que fiz foi começar o treino de calistenia. Tenho me sentido muito melhor e ajuda bastante no desempenho do trabalho. É bom, o Cadu falou a verdade, né, cara? Eu também realmente acabei tomando essa decisão, precisava, e pensando na saúde mesmo. Não, estética é a última coisa, ainda mais um velho como eu, né, cara? Realmente queria voltar hoje, eu jogo o meu futebol, cara, faço um monte de coisas que que eu fazia aos 20 e poucos anos, que eu nem imaginava que ia voltar a fazer. Isso é muito legal. Isso realmente não tem preço, cara. Então, pela questão da saúde, vale muito a pena. O Enio falando aqui, eu creio que o mercado nesse sentido se adequa. Minha mãe tem um pequeno restaurante caseiro e ela, com seu arroz, feijão e salada, está conseguindo concorrer com hamburgueria e pizzaria. Boa, mas aí é comida de verdade, né, cara? Esse tipo de estabelecimento que oferece, né, como o Cadu falou, o professor falou no menu, uma comida mais real, assim, as pessoas têm se informado mais, têm mais informação na internet, as pessoas buscam, né, comida, né, então talvez umas coisas muito listas, comidas muito processadas que tenham perdido mercado, aí, perdido consumidores, né, eu acho. Tá bom, né? Mas eu continuo bebendo álcool moderadamente. Se alguém quiser mandar aqui uma caixa de Brunello de Montalcino, eu vou aceitar, não vou rejeitar. Hein? Tá tudo certo. Nem existe isso, cara. Nem existe.